One, two, three, come on! Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês mais um conteúdo, tá certo? Mais um conteúdo novo. Estaremos iniciando hoje esse conteúdo novo, conteúdo de lutas. Na aulinha de hoje, pessoal, nós vamos aprender um pouquinho sobre a origem e alguns elementos básicos das lutas, tá certo? Estaremos também aprendendo sobre a diferença entre artes marciais e as lutas, pessoal, tá certo? Passando aqui os slides, eu trago para vocês a origem das lutas, tá certo? Aqui é o primeiro registro de luta, ele aconteceu há 15 mil anos, tá certo? Aproximadamente 15 mil anos. Esse é o tempo do primeiro registro de lutas no mundo, tá certo? As lutas, elas são consideradas uma das atividades esportivas mais antigas do mundo, tá beleza? Então, as lutas, elas são uma atividade esportiva e considerada a mais antiga do mundo. E existem dois conceitos básicos das lutas, que é o ataque e a defesa. Essa questão de ataque e defesa, ele vai ser diferente dependendo da luta que nós vamos estar realizando, tá certo? Então, no decorrer dessa unidade, nós vamos conhecer vários tipos de lutas. E cada luta, cada tipo de luta vai ter uma defesa e um ataque diferente, tá certo, pessoal? Dando mais uma passadinha aqui no slide, essa imagem aqui embaixo é a imagem de uma luta na Grécia Antiga, tá certo? E é um desenho, tá certo? Que retrata a luta naquela época, tá beleza? Dando mais uma passadinha, ainda falando sobre a origem das lutas, nós vamos falar sobre a evolução das lutas. Mas, tio, por que o senhor colocou essa por necessidade entre parênteses? Porque, no decorrer do tempo, as lutas foram evoluindo. E essa evolução aconteceu por necessidade. Mas necessidade de quê, tio? Necessidade de sobrevivência, tá certo? Então, eles tinham uma necessidade de evoluir na questão das lutas por sobrevivência. Por sobrevivência, para que eles lutassem contra animais, contra outros humanos, para lutar e defender a sobrevivência da sua comunidade ou de si próprio, tá beleza? Em 1896, pessoal, 1896 foi o ano em que aconteceu a primeira Olimpíada no mundo, tá certo? A primeira Olimpíada do mundo. E essa Olimpíada, ela aconteceu na era moderna, tá certo? Mas, tio, por que o senhor está falando da primeira Olimpíada do mundo? Porque justamente essa Olimpíada, ela tinha como esporte principal as lutas. Então, nessa primeira Olimpíada, o que aconteceu em 1896, as lutas, elas eram a atividade ou esporte, como vocês queiram chamar, que era o foco principal daquela Olimpíada, tá certo? Dando mais uma passadinha aqui, pessoal, nós vamos conhecer um pouquinho agora sobre as artes marciais, tá certo? Falando um pouquinho primeiro sobre o termo. Esse termo artes marciais, ele surgiu na Grécia Antiga, tá certo? E esse termo artes marciais, ele foi criado em homenagem a um deus. Mas que deus era esse, tio? Era o deus da guerra, tá certo? Que o nome desse deus da guerra era Marte. Então, as artes marciais, esse termo artes marciais, foi em homenagem a esse deus Marte, que é esse deus aqui da imagenzinha que eu trago para vocês. Lembrando que isso não era ele, isso era uma ilustração, tá certo? Vamos dar mais uma passadinha e nós vamos agora conhecer um pouquinho sobre a diferença entre
artes marciais e as lutas. A principal diferença entre eles é uma diferença bem fácil de ser compreendida e entendida, tá certo? A diferença é essa aqui, pessoal. É que as artes marciais era todo tipo de luta ou combate que era relacionado à guerra. Então, essas lutas e esses combates tinham armaduras, tinham alguns objetos que faziam parte dessas lutas. Então, eram todas as lutas ou combates que eram relacionados à guerra, tá certo? Já as lutas eram formas rudimentares de sobrevivência. Como eu falei para vocês lá em cima, as lutas elas foram evoluindo pela necessidade do homem, da sobrevivência do homem no caso. Então as lutas elas eram consideradas como formas rudimentares de sobrevivência. E aqui embaixo eu trago duas imagens. Primeira das artes marciais, onde vocês estão vendo homens com armaduras e lanças preparados para a guerra. E aqui embaixo, imagens de movimentos das lutas corporais, tá certo? Dando mais uma passadinha ainda falando sobre a diferença entre artes marciais e lutas, nós vamos trazer agora dois pensamentos distintos. Que pensamentos eram esses, tio? Eram os pensamentos dos ocidentais e dos orientais. Que os ocidentais, eles pensavam artes marciais e lutas de uma ideia bem diferente dos orientais. Eles tinham a ideia de que o corpo e a mente não se interligavam, tá certo? Então eles tinham aquela ideia que a partir do momento que vocês estivessem realizando algum tipo de artes marciais ou lutas, o seu corpo e sua mente não estavam trabalhando junto, não se interligavam. Já os orientais, eles pensavam diferente. Eles entendiam que tudo se interliga, seja a filosofia, o comportamento e os valores e as emoções. Todas essas coisas devem e caminham juntas, tá certo? Então tudo isso aí é unificado, tudo isso aí é junto. E esse termo aqui embaixo que eu coloquei em parênteses, Ki Itsu Sai, é o que resume toda essa união de todos esses valores e ações, tá certo? Dando mais uma passadinha aqui, pessoal, nós vamos agora conhecer sobre alguns tipos de movimentos básicos das lutas, tá certo? Nós vamos começar conhecendo um pouco sobre movimentos de curta distância, tá certo? Movimentos de curta distância, que são movimentos onde você vai realizar em contato, tá certo, com o seu adversário, ou em contato direto ou perto do seu adversário, em uma curta distância. E esses movimentos são imobilizações, empurrar, o ato do puxar, chutes, socos e a defesa corporal, a defesa na luta, tá certo? Mas nós temos outro tipo de movimento, que é o movimento de longas distâncias. Que esses movimentos de longas distâncias, como o próprio nome já diz, são movimentos que nós vamos realizar em uma longa distância, ou seja, distantes do nosso adversário, sem ter um contato direto corpo a corpo, tá certo? E para realizar esses movimentos, nós vamos estar utilizando alguns objetos, como espadas, lanças e outros objetos que nós estaremos conhecendo no decorrer dessa unidade, tá certo? E eu coloquei essa imagenzinha aqui embaixo, que é de uma luta chamada esgrima, que nós vamos conhecer um pouquinho sobre elas no decorrer da unidade, tá certo? Dando mais uma passadinha aqui nos slides, eu trago uma coisa que é bem importante, que são os benefícios das lutas nas aulas de educação física, tá certo? Então, todos os benefícios
trazidos pela prática das lutas nas aulas de educação física. E são diversos benefícios, tá certo? Onde nós vamos estar trabalhando várias atividades motoras, atividades e habilidades motoras e várias capacidades físicas. Além disso, nós estaremos também trabalhando o raciocínio, a estratégia, a questão da atenção, aspectos sociais e afetivos com o nosso adversário e principalmente, que isso aqui estarei frisando em todas as nossas aulas, o respeito ao adversário, tá certo? Que nós vamos estar lutando, certo? Nós vamos estar praticando as lutas, mas nós não estamos brigando, nós não estamos indo contra o nosso adversário. Nós temos que ter respeito, tá certo? E temos que ter aquela questão afetiva com o nosso adversário, beleza? Aqui nesse próximo slide, eu trago duas imagens que me chamaram a atenção. A primeira fala assim, ó, quem luta não briga, tá certo? Que luta e briga são totalmente diferentes. E na próxima aula, nós vamos estar conhecendo um pouquinho sobre essa diferença entre luta e briga, tá certo? E essa imagem que eu achei bem interessante também, onde dois lutadores que competem entre si estão aí, um apertando a mão do outro e são amigos. E eles falam assim: lutar sim, mas brigar nunca. E é isso que eu quero trazer para vocês. É isso que eu quero que vocês aprendam. Que ao lutar, para lutar, nós não precisamos estar brigando. Nós não precisamos ser inimigos do nosso adversário, tá certo? E deixo essa frase aí para vocês que eu achei bem interessante também. Toda luta, ela está fundamentada em princípios filosóficos e espirituais muito fortes, que buscam o desenvolvimento do intelecto e do caráter, tá certo? Então, na próxima aula nós vamos conhecer um pouquinho sobre a diferença entre luta e briga. E eu vou estar explicando mais um pouquinho sobre essa parte aí para vocês, tá certo? Passando, pessoal, quero deixar isso aqui que é bem importante de ser lembrado, tá certo? A partir do momento que nós estamos estudando luta, nós estamos estudando também a cultura de um povo que a pratica e de que criou aquela luta, tá certo? Então, cada luta, ela possui uma relação com a cultura de seu povo. Logo, a luta é uma forte expressão cultural. Sim, pessoal, a luta, ela é considerada uma forte expressão cultural do seu povo, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu agradeço pela atenção de cada um de vocês. Muito obrigado. Até nossa próxima aula. E para encerrar, eu trago aqui para vocês algumas, tá certo? Algumas não. Trago aqui para vocês um meme, tá certo? Esse meme fala assim: dias de luta, dias de. Aí vocês vão ter que decifrar, tá certo? Espero que vocês gostem. Encerro nossa aula com esse toque de humor. Lembrando que lá no Classon tem nossa atividadezinha do dia, tá certo? Na atividade vocês vão ter que clicar no link, escrever o nome de vocês, tá certo? E responder. Lá vai ter algumas imagens de algumas lutas. E aquilo ali é um desafio para ver se vocês conhecem, tá certo? As lutas que foram colocadas ali. Lembrando, coloquem o nome de vocês lá, tá certo? Para que quando chegue aqui, chegue com o nome e eu veja quem realmente respondeu à atividade, tá certo? Lembrando que a atividade é sobre o assunto que a gente estudou hoje, sobre essa parte da origem, dos movimentos da luta, da diferença entre artes marciais e lutas, e coloquei também algumas imagens de lutas para que vocês pensem aí um pouquinho e para a gente ver se vocês conhecem os tipos de lutas que eu coloquei lá, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula.
pratiquem, tá certo? Estudem mesmo. Bora se dedicar nessa nossa unidade. Façam as atividades que vai ter muitas atividades. Terão muitas atividades bem interessantes aí que a gente vai fazer, tá certo? 1, 2, 3, come on!